Trazer aqui uma palavra assim muito tremenda, e a partir de quinta-feira que vem a gente vai começar um trabalho de oração, de missão e de pregação na igreja, em nome de Jesus, amém? Então vou aproveitar os irmãos que pregam, cantam, aqui para estar pregando, cantando, aqui na casa de Deus, amém? Mas hoje eu quero deixar uma palavra para os irmãos, para a gente nos preparar para quinta-feira, e nós vamos estar iniciando uma campanha, dizendo, estamos prontos, Senhor, né? Estamos prontos. O ID do Senhor, o ID. Mateus capítulo 21, versículo 28. Domingo, se Deus quiser, vai ter outro data show e os irmãos de cá não vai precisar virar o pescoço para cá mais, amém, irmãos? Domingo vai ter. Nós já conseguimos os parafusos, graças a Deus. Custei, mas eu conseguimos, né? Os parafusos. E comprou outro cabo, porque o cabo dali, custou, passou o cabo. Quando viu, o cabo estava quebrado, só Jesus na causa. Não é uma coisa de. Só Deus na causa, irmãos. Mas a igreja já comprou outro cabo, já está aí para a glória de Deus, agora é só trocar. Agora é orar para trocar, porque foi ruim para passar o quebrado. Agora ele vai ter que servir para puxar o menos novo, né? Em nome de Jesus, né? Irmãos, 28, capítulo 21, versículo 28 diz assim: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondeu e disse, não quero. Mas depois arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos, as meretrizes, entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio no caminho de justiça, e não os credes, mas os publicanos e os meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Amém, irmãos? E ouvindo ainda outras parábolas, houve um pai de família que plantou uma vinha e circundou de um... Deixa eu tentar aqui na minha Bíblia, aqui que é melhor, meu cara. Eu estou ficando... Meu óculos não está dando conta de ler ele, não. Misericórdia. Amém? Paga para mim, Sara, a luz do meio aí, para ficar mais... Só para nós conseguir ler aqui, senão não dá para ler, não. Eu estou muito pertinho aqui. Não, do meio aqui, ó. Essa aqui, ó. Do púlpito. Aí está certo. Só do púlpito. Amém? Agora vai dar para me ler. Amém? Circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a lavradores. E ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para o receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outro servo, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhe o seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde e matemo-los, e poderemos-nos da sua herança. E lançaram mão dele, e o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que o fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que o seu tempo lhe dei os frutos. Disse-lhe Jesus, nunca leste na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado
e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Até aí, irmãos, para a glória de Deus. Amém? Pode acender de novo aqui, o púlpito aqui, outra vez aqui, para a glória de Deus. Amados, então essa palavra é uma palavra assim, muito profunda e profética, que muitas pessoas talvez não entendem. Elas não compreendem, assim, não vai compreender, nem vai entender o que Deus quer falar sobre essa palavra. A primeira coisa, irmão, servir a Deus, entregar a vida ao Senhor Jesus, é saber quem é o dono dela. Quem é o dono? O ser humano tem que entender que a igreja de Deus, ela tem um proprietário. E esse proprietário se chama Deus, que entregou o seu Filho amado para morrer o quê? Morrer no nosso lugar. Ele foi o quê? Colocado como uma aliança, como um carimbo da nossa carteira de trabalho. A nossa aposentadoria, ela não é aqui nessa terra. O nosso ganho não é só aqui. O nosso ganho maior está reservado na glória. Então nós podemos perceber aqui, entender que nós precisamos o quê? Pregar a palavra de Deus. E ele vai começar a dizer assim, que havia 2 irmãos, ou 2 filhos, e a palavra de Deus diz que o pai chega para um e fala para ele assim, ó, vai trabalhar na minha vinha. Mas ele falou assim, cara, pelo amor de Deus, misericórdia, mexer com vinha, eu não vou. Mas ele arrepende. Por que ele arrepende, irmão? Porque ele olha para o pai e ele fala, poxa vida, o pai me pediu, eu não posso deixar de fazer, porque tudo que eu peço ao pai, o pai me dá. Toda vez que eu chego diante do pai, o pai está pronto para me servir. E agora o pai está pedindo para mim ir para a vinha trabalhar, mas eu estou dizendo para ele que eu não vou. E olha que interessante, irmão, que ele não volta lá para falar para o pai, ô pai, eu estou indo trabalhar para a sua vinha. Não, ele faz o quê? Ele vai para a vinha. Ele vai fazer o que o pai mandou ele fazer. Ele está lá trabalhando, e o pai chega, então assim, talvez o pai olhe a expectativa e fala, agora eu vou chegar no segundo, não é possível, não. O segundo pelo menos vai querer, né? E o segundo automaticamente fez o quê, irmão? Não, pode deixar que eu estou dentro, estamos juntos, né? Pode deixar que eu vou lá, eu vou fazer. Mas a Bíblia diz para nós que ele não foi. Você está entendendo o que é o projeto de Deus, irmão? Está nas decisões das nossas palavras. Quantas vezes nós falamos assim para Deus, sim, Deus, eu vou fazer isso. Quantas vezes nós levantamos e falamos, não, Deus, estou prometendo, agora eu vou agir dessa forma, vou fazer desse jeito, eu vou fazer daquele jeito. Mas não fazemos. Nós fingimos apenas que vamos fazer. Nós fingimos apenas que é só naquele momento, naquela emoção, naquela coisa, que nós estávamos ali naquele momento, não, nós vamos. E hoje, irmão, o reino de Deus, ele está falando assim, olha, no finalzinho está dizendo que o reino de Deus será tirado daqueles que está sempre falando que vai fazer, mas não está fazendo. E o que Deus quer que nós façamos, irmão? Ele quer que nós pregamos a palavra de Deus, que nós testemunhamos o teu grande, imenso amor. Nós sabemos, irmãos, que as teologias, que os costumes emprenharam na igreja, e isso tem feito as pessoas pensar de uma forma totalmente diferente do que Deus quer, e é por isso que encontramos dificuldades para as pessoas o quê? A pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, a dizer para as pessoas, estão achando o seguinte, não, como eu vou pregar o reino de Deus, se eu me encontro numa situação adversa, se eu me encontro realmente uma pessoa sem condição de pregar o reino de Deus. Aí Jesus está dando uma dica ali para eles ali, falando para aqueles religiosos daquela época, porque ele está conversando, tendo uma conversa com religiosos, ali está tendo uma conversa, assim, um debate com os religiosos, e ele vai falar assim, então o seu pai plantou uma vinha, quer dizer, tudo que nós vemos, foi Deus que fez, amém, irmãos? Nada nós conquistamos, nós chegamos. Eu costumo falar assim, nós conquistamos tudo isso aqui, o irmão Vandim é testemunha, estava aqui, Deus, né, viu tudo começar, e quem pensava que ia chegar hoje, a gente estaria aqui, né,
sentado em bancos assim, né? A primeira coisa que nós compramos foi 30 cadeiras, nem 30 cadeiras foi 20 e poucas cadeiras, um pouquinho de cadeira, quase quebrando mesmo, tinha uns irmãos que sentavam, né? Quebrava, as bobeiras. E a gente veja assim que Deus fez coisas tremendas. Hoje a gente podemos olhar e falar, Senhor, obrigado, o Senhor fez uma coisa inesperável, que a gente não esperava. Mas irmãos, o que nós temos que entender que é assim, que tudo é do Senhor. O pastor Carlos não tem nada. O pastor Carlos não tem nada. E eu não posso nem me ousar dizer, é meu, não posso, sem misericórdia. Tudo é dele. É ele que fez, é ele que faz, a vinha é dele. A Bíblia diz que ele colocou uma fonte inesgotável no meio da vinha, está derramando uma água sobre a vinha. Os lavradores, os trabalhadores, irmão, estão tendo oportunidade de colher bem. Mas a Bíblia diz que eles, então, quando eles vejam o servo no tempo certo do fruto, eles estão o quê? Apodera da casa de Deus, apodera da igreja. E a Bíblia diz que eles então começam a falar assim, vamos atacar, vamos destruir o servo que está servindo, vamos destruir aquela que está querendo servir, vamos destruir aquele. É assim que acontece. É por isso que quando você fala que vai fazer um trabalho na igreja, as lutas começam. Aí você fala, vou parar porque está osso, viu? Até dentro da igreja aparecem umas perseguições de vez em quando. Sim ou não, irmãos? Fala a verdade. Você fala, não era para ter essa perseguição ali da igreja, mas está tendo, oh, misericórdia. Mas o que Jesus está falando? É porque há pessoas que não têm o entendimento, elas querem tomar o poder. Elas acham que a igreja é um poder delas. Não, a igreja é um poder de Deus. É um poder da graça de Deus. E aqui nós vamos entender o seguinte, Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregai o quê? Então o ide, irmão, é para nós todos pregar o evangelho. É no trabalho, é na rua. Não é aquela pessoa enjoada. Tem pessoa que ninguém aguenta ela, irmãos. Tem pessoas que ela é tão enjoada que se ela olhar no espelho, o espelho quebra, porque ele não aguenta ver ela. Ela mesmo ela não resiste ver ela. E tem uns crentes que é assim, irmãos. Tem uns crentes que é tão enjoado, mas é tão enjoado que se você olhar para eles, você é capaz de você passa mal, não é de demônio não, irmão, é porque é enjoado mesmo, eu troço de enjoo mesmo, é enjoo, o negócio é terrível, porque a pessoa cria tanta coisa, tanta regra, cria tanta coisinha, para dizer que está servindo a Deus, e Deus é simples, irmão, Deus é simples, mas as pessoas ainda continuam criando tanta coisinha para servir ao Senhor, para achar que, irmã, mas se cortar cabelo não pode, se cortar a unha não pode, pintar, fazer isso não pode, fazer aquilo não pode, fica criando tanta coisa, irmão. Eles estão na porta, diz a Bíblia, e eles não entram e não permitem o outro entrar. Eles colocam um fardo pesado nas costas de uns e vivem tranquilo de outro jeito. Então nós precisamos ter essa inteligência de acordar e dizer assim, o ide é para mim pregar o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso, entendeu? nas minhas oportunidades, pregar o Evangelho. E qual vai ser essa oportunidade para pregar o Evangelho? É toda hora lá no trabalho você está lá falando de Jesus. Você vai ser mandado embora. Ninguém te aguenta não. O rapaz falou comigo, pastor, fui mandado embora porque eu pregava a palavra de Deus lá. Vai, claro, tinha que ser mandado. Se eu fosse seu patrão, eu tinha te mandado embora muito antes. Você é doido? Irmão, tem um momento para pregar o Evangelho. Tem um momento. E o momento é ter um coração que é quebrantado. Não adianta você tentar jogar pedra para os porcos. Você vai jogar pedra para os porcos, vai perder tempo. As pessoas, às vezes, para pregar dentro da cidade, tem que ter muito, muito interessante isso. Não adianta. Vai numa festa para você ver. Aí a pessoa está festejando, você querendo pregar o Evangelho para ela. Jesus te ama. Aleluia, que maravilha, benção mesmo. A pessoa não está nem aí. Vai num velório para você ver. Prega o Evangelho no velório para você ver. As pessoas não escutam nada. Estão angustiadas, tristes, amarguradas. Eu já até chego no velório, eu já até falo assim, não tem palavras, meu filho. Só Deus para te consolar, pronto. Alguém fala, mas você é doido, tinha que ter pregado, aproveitado a oportunidade. Que oportunidade de eu aproveitar num velório, irmão? A pessoa está triste, está arrebentada. O que ela ouvir ali vai ser ouvida. Mas vai, irmão, olha uma pessoa com o coração quebrantado, enfrentando uma luta terrível.
enfrentando uma enfermidade, a pessoa desempregada, a pessoa olhando para a casa dela, não tem nada para comer, aí você começa a falar de Jesus para ela, e Jesus começa a fazer um milagre na vida dela, aí ela abre o coração e fala, eu quero aceitar esse Jesus, amém, igreja, aleluias. Você tem que ter saber para quem você vai entregar a palavra. O problema é que muita gente está tentando pregar e pelejar com pessoas que não quer Jesus. Aí você perde horas e tempo. Tem pessoas que eu já até passo correndo perto deles. Eu estou precisando de cortar o cabelo, mas o André nunca marca um horário para mim, eu já até falei com ele, só Jesus na causa, eu tenho que cortar no domingo. Porque toda hora que eu vou lá está cheio de gente, graças a Deus. E eu não gosto de ficar sentado em barbearia, não adianta, irmão. Porque é só fofoca, me ajuda aí, só a graça de Deus. É só fofoca, e é só misericórdia, é só isso e aquilo. Então não traz da agregação. E quando tem crente é pior, irmão, porque é uma disputa de quem sabe mais a Bíblia, quem ora mais, aí fica pior. Aí é pior, aí você até estremece. É porque eu falo em línguas, é porque eu entrego profecia, é porque eu ressuscitei isso, é porque eu expulsei demônio no ano passado. Ah, mas o ano passado já foi, o ano passado já acabou, agora é esse ano que eu tenho que ver as maravilhas de Deus, é hoje que eu tenho que ver a glória de Deus, é hoje, a misericórdia de Deus se renova toda a manhã, ela não fica do ano passado, ela se renova hoje. Deus quer fazer um milagre na sua vida, é hoje, meu irmão. O que aconteceu ontem, aconteceu. Ah, mas foi tão bom quando eu tive, não, é hoje que Deus quer fazer algo muito melhor na sua vida. É isso que a gente tem que começar a ter essa atenção, essa inteligência, de olhar e dizer assim, não, eu vou começar a pregar o Evangelho. Mas um coração o quê? Aquebrantado, ele aceita o Senhor, amém, irmãos? Ele entrega a vida dele para o Senhor. Mas um coração, irmão, que está ali, pulando, que está festejando, que está dizendo, ou então está angustiado demais, você pode ter certeza que você não vai perder tempo ali, sim ou não? Ainda mais quando a pessoa começa a ter o debate religioso, é porque a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, lá onde eu estou é minha tal, eu nasci assim. Irmão, é com o tempo. Tem peixe que você tem que ficar segurando ele ali um tempão ali, cansa, entendeu? Tem uns peixes que você segura, os caras falam assim, se for você tem muita paciência. Eu falei, não, mas eu tenho que segurar ele, até ele sair fora d'água. Quando eu não colocar ele, quando eu tiver seguro na minha mão, eu não posso soltar. Eu tenho que segurar, tenho que sofrer, tem que chorar, amém, irmãos? Tem que ouvir a pessoa falar coisas e fala, eu vou escutar, vou ter paciência, Deus vai me dar essa pessoa, vai me entregar esse coração quebrantado, e Deus entrega, irmão, e Deus entrega, e Deus vai e muda a pessoa. Eu vou falar para os irmãos, eu já vi isso acontecer, pessoas sendo mudadas, pessoas sendo transformadas, pessoas se entregando ao Senhor Jesus, por causa de quê? Porque nós temos essa palavra, e nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai falar para mim e para você, irmão, que Jesus vai estar dizendo o seguinte, olha, prega o Evangelho, anuncie o reino de Deus. Não fica assim, mas não vou pregar para aquela pessoa não, porque, não, na oportunidade, fala para ela de Jesus. Na oportunidade, joga ali né, é igual o peixe, né? Quem já pescou já? Só a graça de Deus. Mas que bobiça você pesca, o pescador é bobo demais, né? Leva um monte de coisa pesada. Depois fica lá, joga um cadinho de canjica, aí, né? Cria ela, joga um pouco de raspa, aí joga. Agora espera um pouquinho, aí o peixe dá uma mexidinha, tá chegando, joga mais um pouquinho. É devagar, irmão, é com paciência, é com tranquilidade. O apóstolo Paulo escrevendo, ele falou assim, que nós só não podemos, irmão, é perder tempo com discussões bobas. Discussões bíblicas, é perder tempo. Se você percar com um crente, quando a pessoa fala comigo que ele é crente, eu já deixo ele. Eu não perco tempo com ele, não. Eu vou ficar ali pregando para ele já conhece. Eu vou perder 2 horas com ele ali, discutindo coisa que não tem nada a ver, fala a verdade. Ele já sabe. Aí a pessoa fica ali, eu vou tentar. Não, se você quer, um problema seu, né? Eu fui chamado para me jantar. Aí eu estou bem jantando na casa de uma determinada pessoa, aí chega um cara aqui desviado, evangelista, o cara é evangelista, o cara, fui evangelista, eu expulsei muito demônio, mas agora eu vi que, aí ele veio conversar comigo, eu falei, deixa eu falar contigo, eu estou jantando, eu já dei uma cortada dele assim na cara dura já, irmão, por quê? Lá havia um montão de pessoas que não eram crente,
eu ia ficar gastando meu tempo com o cara lá que é evangelista, fala a verdade. Eu ia gastar meu tempo lá, ia gastar minha paciência, entendeu? Que ela gasta, a paciência gasta. Com um cara que falou comigo que ele era evangelista, que ele expulsou o demônio, e ele estava desviado, bebendo uma cachaça lá, e queria pregar, conversar comigo. E eu já cortei ele na hora, falei assim, deixa eu te falar, eu estou jantando, estou de boa, quero tocar assunto de igreja, não. Já cortei. Ah, mas que pastor você é? Que pastor que você é? Interpreta do jeito que você quiser, mas eu não quero tocar assunto contigo não. Eu vou ficar perdendo tempo, irmão. Ficar ali na esquina conversando com um crente ali de outra igreja, ou até mesmo da nossa igreja, falando mal disso, daquilo, outro, não vai ter fruto, irmão. Eu estou atingindo eu mesmo. O reino de Deus, as pessoas estão atingindo o próprio reino de Deus. Você já pensou, irmã Gisele, só está lá sentado falando, é porque a igreja universal é isso, a igreja batista é isso, a igreja assembleia é isso. Vai trazer fruto, vai trazer o que para a irmã? Fala a verdade, vai trazer o quê? A igreja presbiteriana é isso, vai trazer o que para a irmã? Nada. É pelo contrário, que a pessoa que está passando ali que não é crente fala, está vendo aí, vamos ficar quietinho aqui mesmo, nós está certo, porque lá nós pelo menos nós estamos unidos, nós estamos juntos, lá nós pode tudo, aí você vê falando que está tudo errado, está vendo? Nem isso está sabendo o que eles estão pensando, está vendo, irmão? Isso aí prega o evangelho? Não, irmão, isso aí é ajudar o diabo, é dar força a Satanás, e nós, irmão, não podemos dar força a Satanás, nós precisamos acordar para isso, começar a ter um entendimento que eu preciso aprender, que toda a minha atitude, eu tenho que pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, falar com as pessoas, ter oportunidade de esperar um coração aquebrantado, para ele ouvir a palavra de Deus. Nem todo mundo que eu vou pregar vai se converter, mas Deus vai usar pessoas, eu tenho que me doar para as pessoas, se eu quero me tornar uma pessoa que quer ganhar alma para Jesus, ser ganhador de almas, ou então financiador, para que as pessoas possam ir pregar o evangelho, então eu preciso me doar, eu preciso me entregar, eu preciso falar assim, eu quero que essas pessoas sejam mudadas, e Deus começa a agir, Deus começa a fazer um milagre. Eu sei que aqui vai haver um novo tempo, um tempo de milagre, essa restauração, né, que nós fizemos aqui na igreja, não foi à toa não, nós não fizemos para ficar bonito, para as pessoas passarem fora e falar, ficou linda, maravilhosa, não é para não ganhar elogio para isso não, isso para nós não entra, isso para nós não vale nada. O que vai valer para nós, irmão, é nós ganhar um para o Senhor Jesus, é nós ver milagres, pessoas falando, eu fui curado, eu fui transformado, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de fazer tudo errado, agora eu estou fazendo certo. É isso que a gente quer ouvir, amém, irmãos? Então para isso nós precisamos nos entregar, para isso nós precisamos falar com Deus, Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, eu careço do Senhor. Então Jesus está falando assim, que olha, Jesus vai dar uma finalizada ali, para mim, para você que diz que é servo dele, que é servo do Senhor. Ele vai dizer o seguinte, olha, as meretrizes e os cobradores, isso é forte, irmão, e os cobradores de impostos entrarão no reino do céu, enquanto vós ficareis fora. Isso é doído, isso é doloroso, isso aí é uma coisa que machuca a gente, fala assim, poxa vida, sabe por que Jesus está falando isso? É porque às vezes essas pessoas elas estão numa vida tribulosa, vivendo uma vida de qualquer forma, né? Que as prostitutas às vezes estão no caminho, daquele caminho, porque não tem opção, ou até às vezes porque não ouviu a palavra ainda, mas elas param para ouvir, elas escutam, e quando elas ouvem, se convertem, é totalmente diferente, a vida delas são totalmente diferentes, são pessoas que fazem as coisas acontecer mesmo, elas estão nem aí, as pessoas que você considera, que a sociedade considera que é ruim, quando essas pessoas se entregam, irmão, elas mudam muita coisa, elas fazem muita coisa, e é por isso que ele está falando comigo, contigo, que às vezes nós achamos que nós somos tudo certinho, que nós somos os tais, que nós estamos quietos, nós estamos paralisados, não, nós precisamos mover, meu irmão, nós precisamos falar, Senhor, eu não sei pregar para a pessoa lá fora, mas eu vou interceder, eu não sei fazer, não, mas eu vou fazer alguma coisa, eu vou mostrar que eu estou fazendo alguma coisa para as pessoas, aí as pessoas vão olhar e vai falar assim, realmente, Deus mudou a vida daquela pessoa, Deus transformou a vida daquela pessoa, irmão, nós precisamos disso, nós precisamos trazer as pessoas para o reino de Deus, nós precisamos sair da porta assim e falar assim, não entra, vamos entrar junto,
Vamos entrar junto para o reino, aleluias, amém, irmãos? E agora assim, uma coisa que os irmãos têm que entender é o seguinte: perseguição você vai ter, porque ele está falando aqui que uns foram apedrejados, outros foram matados, outros apanharam. Então significa, irmão, que vai haver retaliação, nós vamos ser perseguidos, mas nós não podemos olhar para a perseguição, nós temos que olhar para aquele que prometeu a vitória, amém, irmãos? Que prometeu te abençoar, que prometeu mudar a sua história. As pessoas vão falar de você: ah, mas que é isso, aquela lá? Não interessa, irmão. Eu estou servindo a Deus, eu quero entrar no reino de Deus, eu tenho que dar conta do meu Deus, servir o Senhor de verdade. Então nós vamos ver milagre, nós vamos ver prodígio. O ID do Senhor, irmão, é importante. O ID do Senhor é importante. O ID do Senhor é muito importante. Nós precisamos pregar. Se o Brasil tivesse hoje 50% de evangélico, irmão, nós não estaríamos nessa dilema que nós estamos no país. Irmão, nós não estaríamos nesse dilema que nós estamos. Só Jesus na causa. Quer dizer que para a igreja acorda. Se nós tivéssemos 50% de evangélico no país, 50%, porque hoje nós estamos chegando nas casas dos 30%, mas não vamos chegar nos 50%. Mas se nós tivéssemos 50 hoje, irmão, 50 cristão, crente, servo de Deus, 50%, nós não estávamos nesse dilema que nós estamos aqui hoje, irmão. Direita ou esquerda, qual que é as pautas? Nós não estaríamos, irmão, vendo até dentro da igreja, crente voltando, vou votar por causa de 1 quilo de picanha. Eu nunca lembrei que eu comi picanha no passado, eu comi picanha agora, mas lá no passado eu nunca lembrei. Se comeram, não me chamaram, você está entendendo? Sempre era um contrafilé no máximo. Eu nunca lembro de ter comido uma picanha lá no passado, eu fui conhecer picanha agora, entendeu? Depois o café boi deu uma caída, aí a gente descobriu a picanha. Eu nem sabia que a picanha pesava 1 quilo, ou 1 quilo e pouquinho, que ela não chega a pesar 2 quilos. Eu nem sabia disso, só para os irmãos verem como é que eles comeram picanha para danar no passado, só Jesus na causa. E às vezes, irmão, a gente está vendo pessoas tão inocentes, não entendendo, está sendo comprado com 1 quilo de carne, mas as pautas que está querendo ser passado lá, o que é? O aborto. Como é que eu, sendo um cristão, vou permitir um assassinato? Fala a verdade. Quantas mães é doido para ter filho e não tem? Chora para ter um filho, chora para ter um filho. Eu lembro da Tamara, quando ela perdeu o filho dela lá, que coisa mais terrível, irmão, que coisa mais terrível. Eu creio que a irmã Érica já presenciou muito disso, né? É terrível, fala a verdade.